Seja muito bem-vindo, meus irmãos, ao meu canal Conhecendo as Escrituras. Presbítero Rafa Alves, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Nós vamos estar falando hoje sobre o que o amilenismo ensina sobre o milênio. Nós falamos na aula anterior, na 14ª aula, nós falamos sobre o que o pré-milenismo ensina, que é uma visão mais coerente, mais correta, e hoje nós vamos falar sobre o que o amilenismo ensina. Então pega sua Bíblia, papel e caneta, seu bloco de notas e vem comigo! Acompanhe comigo no slide. O amilenismo é a posição ou sistema de escatologia que afirma que não há um milênio terreno e literal. Os amilenistas acreditam que o milênio é espiritual. Alguns acreditam que o reino espiritual está presente na era atual da igreja. Então aqui nós vemos dois pontos em questão da visão dos amilenistas. Que, primeiro, o milênio não é literal, não existe 1000 anos, o que é falado no Apocalipse é simbólico, tá? Outros acreditam que nós já estamos vivendo esse tempo do milênio, só que também de forma simbólica. Resumindo, os amilenistas acreditam, aqueles que ensinam e acreditam nessa vertente, acreditam que os 1000 anos são simbólicos e não literais. Acompanhe comigo, ó. Outros amilenistas acreditam que o atual reino espiritual de Deus consiste da influência que a igreja exerce no mundo através de seus vários ministérios. Outro grupo ensina que o milênio é composto do reino de todos os crentes já falecidos que estão no céu. Um quarto grupo acredita que o milênio é igual ao estado eterno, que começará na segunda vinda, isto é, o novo céu, uma nova terra são iguais ao milênio. Então aqui nós vemos que os amilenistas e aqueles que acreditam nessa linha do tempo do amilenismo, acreditam nesses 4 pontos que eu acabei de ler, como está no slide, e acabei de citar para todos vocês. Eles não acreditam num reino literal. O pré-milenista acredita que Jesus volta na sua segunda vinda, Apocalipse 19, e assim Cristo estabelece o milênio. Outro ponto importante para falar sobre o amilenismo é: o amilenismo ensina que desde a ascensão de Cristo no primeiro século até a sua segunda vinda, não há arrebatamento. Isso aqui é fundamental. O bem e o mal aumentarão no mundo, com o reino de Deus existindo paralelamente ao reino de Satanás. Quando Jesus Cristo voltar, o fim do mundo acontecerá com a ressurreição geral e o julgamento de todas as pessoas. Trata-se essencialmente de uma espiritualização das profecias do reino. Então, nós percebemos que o amilenista é agora, já estamos vivendo, tá? É um pouco semelhante ao pós-milenismo, que nós vamos falar na nossa próxima aula, que eu já vou trazer também, já na sequência, em questão do pós-milenismo, tá? Então, o amilenismo, recapitulando, não é real. Eles não acreditam nos 1000 anos literais de Cristo e o reinado de Cristo na Terra. Amém? O amilenismo não estava presente na igreja primitiva. Pelo menos não há registros de sua existência. Aparentemente, ele se desenvolveu com resultado da oposição ao literalismo pré-milenista e depois evoluiu até tornar-se um sistema positivo. Ele chegou a dominar a igreja quando Agostinho, que é um dos pais da igreja, em 354 a 430 a.C., o grande pai da igreja e teólogo, abandonou o pré-milenismo e adotou o amilenismo. Então, Agostinho a gente conhece de forma histórica, que foi um dos pais da igreja, um grande teólogo. Ele era pré-milenista. Logo depois ele adotou o amilenismo. Provavelmente seria correto dizer
que o amilenismo foi a posição mais aceita durante grande parte da história da igreja, inclusive pela maioria dos reformadores protestantes do século XV e XVI. Uma das razões para a popularização da referência do amilenismo em relação ao pré-milenismo é o contraste entre o conceito pré-milenista de cumprimento ao reino terreno, geralmente o adjetivo carnal é usado esta frase, e o conceito amilenista de cumprimento das profecias do Velho Testamento na igreja desde a presente era. Geralmente o adjetivo espiritual é usado com esta frase. Eu vou mostrar para vocês também o mapa do tempo, tá? Aquele mapa do tempo explicando ali, falando um pouquinho mais sobre o que o amilenista ele acredita. Amém? Acompanhe comigo no slide, ó. Então, o sistema que enfatiza a igreja espiritual ao invés do carnal e é o preferido, desde que quando a igreja é apenas espiritual, o reino é carnal, é a igreja composta de pessoas carnais e o reino terá muitas características espirituais. O espiritual e o carnal caracterizam tanto a igreja quanto o reino futuro. Sempre, é claro, a evidência conclusiva da verdade. De uma doutrina não é histórica, mas sim exegética. Sabemos que há uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Aqui eu não estou dizendo, deixo bem claro, qual é o certo, qual é o errado entre os pré-milenistas, os amilenistas e a nossa próxima aula, que é o pós-milenismo. Eu quero deixar bem claro para todos vocês que a visão pré-milenista, o amilenista e o pós-milenismo, quero deixar bem claro que eu estou aqui explicando para vocês, dando um ensinamento. É claro que você, como estudante da Palavra de Deus, você tem uma visão escatológica dos acontecimentos, assim como eu tenho a minha, tá? Então a minha visão escatológica que eu tenho, eu sou, como eu já falei nas aulas anteriores, desde o começo do nosso curso, nós estamos na nossa 15ª aula, eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista. Eu acredito que Jesus vai reinar quando ele voltar em Apocalipse 19. E também acredito que nós não passaremos pela grande tribulação, como alguns afirmam, tá? Só que eu respeito as linhas teológicas que muitos teólogos acreditam também nesse ponto de vista que eu estou falando aqui, tá? Então eu quero deixar claro que eu não estou dizendo qual é o certo e qual é o errado. Eu tenho a minha visão. Se você falar assim, Rafa, eu acredito naquilo que você está dizendo, amém. Você tem o direito de acreditar naquilo que eu estou dizendo, tá? A visão do amilenista, ele não acredita no milênio. Então se você acredita no milênio, que é um milênio literal, que Cristo vai reinar 1000 anos, você está acreditando e você é um pré-milenista. Jesus reinará em Apocalipse 19, ele voltará e estabelecerá o milênio. Amém? Vou mostrar para você um mapa do tempo, para você ver mais ou menos baseada a visão do amilenista, tá? Acompanhe no slide. Acompanhe no slide comigo, você vai entender o que eu estou dizendo na linha do tempo. Vê aí, no linha do tempo, Jesus, quando ele morre, se inicia o milênio de Cristo, tá? É a visão do amilenista, ok? Então, o milênio aqui, como você acompanha no slide, é simbólico, não é literal. É simbólico, tá? Então, o amilenismo, que tem esses quatro pontos que eu acabei de falar aqui na nossa aula de hoje, eles acreditam nesse seguinte fato, que o milênio não é literal, não é real, é simbólico. Está escrito, eles acreditam nessa interpretação, que quando Cristo morreu na cruz, entrando a era da igreja, passando-se a era da igreja, o tempo da igreja, o bem e o mal estarão ali, só que o bem prevalecerá sobre o mal. As coisas melhorarão e assim por diante, tá? E quando Jesus voltar, acontecerá uma ressurreição só para todos. Esse slide que eu vou mostrar para vocês está bem claro, tá? Você vê a morte de Cristo, o amilenismo é já, é agora, ou seja, simbólico. Ali não está falando literal dos 1000 anos, mas sim simbólicos, tá bom? Então deixa essa imagem aí para você ver como é que será o amilenismo, tá bom? Lembrando que ele se inicia de forma simbólica na morte de Cristo, tá bom? Inicia-se o milênio, no caso, que é a visão do amilenista. Tá bom? Então eu deixo a nossa aula de hoje, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente
a vida de todos vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que você não perca nenhum de nossos conteúdos. Fico por aqui, presbítero Rafa Alves, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém?